Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui esta noite a lição bíblica da Escola Dominical, da revista da CPAD, lição bíblica número 6, com o tema O Ministério de Apóstolo. O Ministério de Apóstolo. A verdade prática que tem como tema o Ministério de Apóstolo. Texto áureo, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo de número 4, versículo 11. Verdade prática da nossa Escola Bíblica Dominical. O dom do apóstolo foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos, então, fazer a leitura bíblica da Palavra de Deus, que é a leitura em classe, que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 7 até o versículo de número 16. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Versículo de número 12, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Veja bem que ele coloca aqui para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em rodas de todos os ventos de doutrinas, pelo engano dos homens, com astúcias, engano fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então nós vamos começar, neste momento, a nossa aula. Já temos algumas pessoas nos assistindo, aqui de Santana, de Macapá e de outras cidades também do Brasil. Muito obrigado, que Deus possa abençoá-los ricamente. Então, por que nós estamos ministrando hoje a Escola Bíblica Dominical online? Porque amanhã eu liberei o povo de Deus para não vir à igreja pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, para passar o dia com as suas mães. Amanhã é um dia especial, Dia das Mães, e eu quero parabenizar por todas essas mães do mundo, e especificamente do Brasil, e as mães cristãs que têm sido um anjo do Senhor para os seus filhos. Vamos introduzir então a nossa matéria. Veja bem que a partir desta lição estaremos falando sobre esses 5 dons ministeriais. Dons ministeriais. Nós sabemos que a Bíblia tem dons espirituais, que está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os dons ministeriais que estão em Efésios, capítulo 4. Na epístola de Paulo aos 1 Coríntios, também no capítulo 12, já no final da sua leitura, ele faz referência sobre esses 5 ministérios apostólicos. Por exemplo, o primeiro ministério que ele fala aqui, biblicamente: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Veja que vamos estudar nessa lição, nesse tópico, o colegiado de apostólico. O termo apóstolo, a palavra apóstolo, significa
aquele que é enviado, mensageiro oficialmente comissionado por Cristo. Como Jesus foi enviado do Pai, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 1, que ele é o nosso apóstolo e sumo sacerdote, ele é o apóstolo maior, ele foi o apóstolo ordenado por Deus e sumo sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é essa ordem de sacerdócio real? Aquele que não morre nunca. Por exemplo, Jesus morreu, mas ressurgiu de entre os mortos. Por isso ele está vivo. E o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque é como se fosse a ordem dos advogados, da mesma ordem do Brasil. Você pode ser formado em qualquer estado do Brasil, mas você estará ligado à ordem dos advogados. E assim também é a ordem dos ministros sacerdotes, a qual Jesus se submeteu, não só se submeteu, mas Deus fez questão de eleger, diz a Bíblia, e fez um voto ou uma aliança e um juramento dizendo: tu és sacerdote real segundo a ordem de Melquisedeque. Veja bem que essa ordem a qual Abraão deu dízimo para o sacerdote eterno, Melquisedeque, Abraão não entregou o dízimo na ordem levítica, mas sim na ordem de sacerdócio eterno, que foi o Melquisedeque. Agora Jesus assume o sumo sacerdócio eterno, a qual ele continua sendo o sacerdote eterno. Por isso nós pagamos e entregamos o dízimo ao sacerdote eterno que está vivo e é Jesus. O termo apóstolo que eu disse para vocês quer dizer enviado. Apóstolos origina-se do verbo apostolem, que significa enviar, remeter, a qual Deus Pai envia seu Filho à terra, enviado para morrer por nós, ressurgir de entre os mortos e nos dar salvação, perdoando os nossos pecados, quebrando todo tipo de preconceitos, todo tipo de paradigma que pudesse nos separar de Deus. Deus não é preconceituoso, Deus não é racista e Deus não faz acepção de pessoas entre pretos e brancos, bonitos e feios, sábios e ignorantes, livres e plebeus. Ele veio abraçar toda a posteridade genealógica. Então entendemos que, assim como Cristo foi enviado, nós também seremos enviados. Logo, Jesus vai enviar seus apóstolos. Então, o termo apóstolo, no Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como ele foi enviado do Pai. Agora, a missão, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. Nós recebemos da parte de Jesus Cristo essa autoridade. Eu vos dou poder para pisar nos escorpiões e serpentes, para expulsar os demônios, para curar os enfermos e pregar o evangelho do reino. Foi esse poder e essa autoridade que ele nos deu para sermos apóstolos. Por exemplo, aos 12 apóstolos, que eu considero apóstolo do Cordeiro, que está lá em Apocalipse capítulo 21 e versículo de número 14, você pode ler lá, a qual os fundamentos da cidade celeste fala sobre os apóstolos, os nomes dos apóstolos, e esses apóstolos eram apóstolos do Cordeiro, os primeiros 12 a qual Jesus escolheu para si. Entendemos que essa comissão de salvar os pecadores, recebendo a autoridade de Deus, de Cristo, poder e graça que eles receberam para fazer a obra missionária. E eles foram homens não muitos preparados, porque os 12 primeiros apóstolos eram pescadores, homens truculentos, homens que não tinham reparações ou preparações teológicas, que não tinham muitas preparações culturais, mas eram homens que receberam ensinamentos 3 anos e meio do próprio Cristo. Ele discipulou
ele criou, ele gerou as verdades ímpar e singular de Cristo, dando-lhes autoridade, batizando-os no Espírito Santo. Olha, recebeis o Espírito, foram selados pelo Espírito Santo de Deus para fazer esta obra maravilhosa, que é a obra apostólica numa obra missionária. Eram pescadores, mas foram mudados a serem pescadores de homens. Eram pescadores de peixes, estavam acostumados com o mar da Galileia, estavam acostumados a andar de canoa, remar, lançar rede. Agora seria diferente, lançar a rede espiritual, lançar a palavra de Cristo, serem testemunhas da morte e ressurreição, do batismo de Cristo. Essa era a realidade dos apóstolos. O colégio apostólico, por exemplo, entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele e auxiliaram o seu ministério terreno. Foi de grande importância e de grande relevância o trabalho desses homens, a priori, no ministério apostólico e no ministério de Jesus Cristo. Como eu disse a vocês, eram homens que não tinham muita cultura, homens iletrados, mas eram homens humildes, homens que estavam sedentos por aprender com o mestre. Os 12 apóstolos construíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Isso é muito lindo quando nós vemos aqui a primeira sinal de Deus para que a igreja pudesse ser gerada debaixo de uma perseguição, de uma luta ferrenha contra a igreja do Senhor, que gerou-se em Jerusalém. E aqueles que não eram apóstolos saíram da cidade de Jerusalém e se espessaram para outras cidades para pregar a palavra, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E o próprio Pedro tornou-se o pastor das ovelhas, a qual Jesus tinha perguntado: Pedro, tu me amas? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Foi assim que Pedro se tornou profeticamente, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo maior, o enviado de Deus. Agora envia os apóstolos e coloca Pedro como pastor da igreja em Jerusalém. Então entendemos aqui a singularidade dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Os apóstolos 12 têm uma cotação bem singular, em particular distinta em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Logo, nós vamos encontrar essas referências ímpar e singular, bíblica e cristocêntrica, nos livros dos apóstolos, surgindo novos apóstolos, não mais apóstolos do Cordeiro, mas apóstolos da igreja primitiva, apóstolos que viriam depois dos 12 apóstolos. Agora entendemos, eu quero deixar explícito essas verdades ímpar e singular de Deus, que quando Judas, por exemplo, você pode me perguntar: pastor, mas Judas foi o traidor e se matou, morreu. E agora, para substituir o apóstolo, quais seriam os requisitos dos 12 apóstolos de Cristo para preencher a vaga daquele homem? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 21, que diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todos os tempos que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido, em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui eram as regras para ser apóstolo do 12 apóstolos, já que Judas o traiu e se matou, tirando a sua própria vida, foi enforcar-se, a corda arrebentou, ele caiu no chão com as suas entranhas em cima de tocos, e as suas entranhas se abriram e automaticamente ele morreu. Está escrito justamente aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos. E você pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15 até versículo 21, e você vai descobrir como Judas morreu. Entendemos então que para ser apóstolo de Cristo tinha um certo critérios, mas depois já os apóstolos, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é a ação
e a atitude da igreja, no primeiro século da igreja, nós vamos entender já uma coisa de novos apóstolos bem preparados, homens de Deus letrados, homens de Deus grandes pregadores, cheios do Espírito Santo, e alguns também que eram dos 12, continuaram na época, depois que Paulo foi para o cenário de apostolado, se converteu, só tinha vivo Pedro e Tiago. Ele fala que ele esteve com Pedro alguns dias e Tiago. Mas entendemos aqui, foram convocados pessoalmente pelo Senhor. O sinal de apostolado é ser chamado por Deus, é ser chamado pelo Senhor. Que mais? Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Veja bem que Jesus chamou cada um do seu trabalho que estavam. Deus não chama vagabundos, Deus não chama vadios, Deus não chama pessoas que não têm compromisso com nada. Deus chama pessoas que já estão trabalhando. E tem mais uma coisa, ele tirou pescadores onde estavam trabalhando, tirou pessoas da alfândega como Mateus, como outros que surgiram, como Zaqueu, que era publicano também, cobrador de imposto, e Mateus também, que era cobrador de imposto. Aí nós vamos entender essas situações, que eram homens que não eram homens iletrados. Mateus, que foi um homem publicano, e aí Jesus também chama do seu trabalho. Ele não estava sem fazer nada, ele estava fazendo algo para o Estado, para o seu imperialismo romano. Mas Jesus chegou lá com ele, convidou ele, ele largou. O que eu quero dizer? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de continuar com o ministério de Cristo, porque ele está olhando as dificuldades. Ah, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, eu era funcionário público, eu era rico, e agora, irmão, ministério não é sinônimo e conotação de ficar rico. Ministério não deixa ninguém rico, a não ser que a pessoa sirva o ministério com engodo, com mentira, faça do púlpito o balcão da palavra de Deus o produto para vender, da igreja o supermercado, e o povo de Deus o público que vai consumir, enganando os incautos da fé com falsas promessas. Mas o apostolado de Cristo não veio enganar, era verdadeiro. Receberam a convocação diretamente de Cristo, chamado dos seus trabalhos. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério, 3 anos e meio, foram ensinados por Jesus Cristo. A cada dia, a cada hora, a cada momento que passaram com Jesus, aprenderam coisas extraordinárias, relevantes para a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida social e a sua vida espiritual. Nós não podemos nos desvencilhar das nossas obrigações e dos nossos compromissos. Precisamos entender que somos homens de Deus, mas precisamos entender que somos homens da pátria. Por isso que Paulo diz que nós precisamos adorar a Deus e mostrando o nosso culto racional, porque nós temos que ter a razão. Por isso Paulo dizia assim: eu oro no Espírito, mas oro no entendimento. Ele estava dizendo, olha, eu oro no Espírito, mas eu não saio nenhum centímetro da minha razão. Andar por fé, andar no transcendental. Agora andar por a razão, pela razão, você não pode sair da sua razão. Por isso que Paulo diz que o espírito do profeta é sujeito a ele, não o de Deus, mas o dos profetas, para que ele não venha dizer: não sei o que eu falei, não sei o que eu vi, não sei o que aconteceu comigo. Não, senhor, você tem que estar ligado à sua razão, à consciência. Os discípulos eram homens muito prudentes e aprenderam com Jesus essas realidades, porque Jesus não saiu da razão em nenhum momento. Veja bem, receberam a autoridade do Senhor. João capítulo 20, versículo 21 a 23. Esses discípulos foram capacitados por Jesus. Jesus, aqueles a quem ele chama, ele capacitou, dando-lhes autoridade do céu sobre os demônios, potestade, principados, dominadores, sobre serpentes.
e para colocar as mãos sobre os enfermos e os curarem, em nome do Senhor Jesus. E o mais precioso, pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não podemos esquecer que a nossa missão é pregar o evangelho ao pecador, para que eles possam ser persuadidos a se converter a Jesus Cristo como Salvador. Então essa era a missão dos apóstolos de Cristo. Passando para a segunda parte, o tópico, da síntese do tópico, o verdadeiro apóstolo é centrado unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo. Olha aqui, o nosso foco maior é Jesus, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Não esqueça que você está sendo fiscalizado, supervisionado, vigiado pelo apóstolo maior. E Jesus não é da ordem do diabo, porque o diabo não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. E Jesus é. Jesus pode estar em qualquer lugar, em qualquer instante, em qualquer hora, conhecer o passado, presente e futuro e saber. Veja bem, que por isso nós precisamos estar atentos ao nosso apostolado, ao seu ministério, a qual o Senhor tem socializado com você e dado como presente, como dons. Por exemplo, a palavra dom quer dizer presente. É o carisma de Deus para nós. Nós recebemos o carisma do Espírito Santo, que são os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, e recebemos o carisma de Cristo, que é os dons ministeriais dados por Jesus Cristo. No segundo tópico, fala aqui o apóstolo Paulo. Nós vamos entrar agora aqui numa versão do apóstolo Paulo, chamado Saulo, na sua conversão. O nome Saulo queria dizer algo que é exaltado, que é grande, que é notável. Então, eu sou o cara, eu sou o grande, eu sou notável, sou conhecido. Era isso, Saulo. Mas Paulo quer dizer o pequeno, aquele que é humilde, aquele que se coloca no lugar do patamar de dependência de Deus. Então Saulo e sua conversão, o exaltado Saulo, criado ao pé de Gamaliel, né? Saulo foi um judeu da cidadania romana, uma cidadania que possivelmente ele tenha herdado de seu pai, e o seu pai herdou do seu avô, e logo cedo, eu estudando a história da vida de Paulo, o pai de Paulo logo investiu, enviando o Paulo aos pés de Gamaliel para aprender, o homem mais notáveis da história, do saber, da filosofia da época, dos estoicos, dos epicureus, da filosofia contemporânea, da filosofia antiga e histórica. E aí ele foi e aprendeu. Saulo foi um judeu da cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Veja bem que ele era zeloso pela religiosidade. Ele era religioso quando ele era Saulo. Mas veja que esse perseguidor, Saulo, um grande intelectual, um fariseu dos fariseus, foi perseguidor dos cristãos. Ele disse, Paulo, ele foi da tribo de Benjamim, judeu dos judeus, perseguidor dos santos da igreja de Cristo. Ele foi um grande perseguidor. Com a carta nas mãos dos principais sacerdotes e príncipes de Jerusalém para prender os cristãos, cerrar na prisão e, se possível, até matar, ele levava essa carta. E na sua trajetória, Saulo teve uma conversão miraculosa. Entretanto, no caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-los, Saulo teve um encontro com Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus aparece a ele do caminho de Damasco e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz, quem é tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele saiu com a carta para perseguir a igreja. Ele não saiu com a carta no nome de Cristo, mas Jesus,
ele representa a nossa vida, representa a sua igreja, representa o seu povo, e ele aparece: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Veja que logo Jesus aparece a ele, e nesse momento que Jesus aparece a ele, gastou aqui uma água na minha mesa, e estão olhando meus livros importantes aqui de pesquisa, e eu tenho que ser ágil. Muito bem, e ele então fica cego, ele viu o clarão, e as escamas tapam sua visão. Então, a ordem de Jesus era esta: vai até a cidade de Damasco, fica ali na cidade de um certo Simão, curtidor, e até que eu, o Senhor, te envie um homem. E ele ficou ali. A Bíblia nos fala categoricamente que nesse mesmo momento, 3 dias de cegueira, 3 dias de bastante escuridão, escuridão espiritual, escuridão da mente, escuridão de si. Agora, Paulo fica ali naquele quarto orando e jejuando, se humilhou. Nesse momento que ele orava e jejuava, Deus desperta um homem chamado Ananias, homem de Deus já convertido pelas pregações de um homem chamado Estevão e de outros homens de Deus que surgiram na época. Foi então que o evangelho expandiu-se mais rápido. Ananias, então, quando vê a voz de Deus dizendo: vai, Ananias, até a casa de um certo Simão, que tem um homem lá chamado Saulo, e eu quero que você vá lá e pregue para ele, e ore por ele. Logo Ananias diz: mas é o Saulo que eu conheço, perseguidor do povo de Deus? Ele ficou receoso de ir, mas mesmo assim Deus disse assim para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por minha causa, e ele pregará aos gentios e aos reis de Israel. Olha que maravilha! E diz a Bíblia que quando Ananias chegou lá na casa de Paulo, lá na casa onde Paulo estava, ele entrou e disse: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, apareceu a mim também, e me enviou para que eu colocasse as mãos sobre ti, e recebas o Espírito Santo, e seja curado. Paulo foi curado naquela mesma hora, as escamas dos seus olhos caíram, e a Bíblia diz que ele se converteu, e acontece que a conversão do apóstolo, a sua vida foi inteiramente transformada, e a partir desse encontro pessoal com Jesus, ele se torna um homem novo na presença de Deus. Veja bem, um homem preparado para servir. Quem? Paulo agora. Transformado num Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Foi um homem que escreveu doutrinas, aconselhamentos, exortações, ensinamentos teológicos e explicou o plano da salvação às nossas vidas. O apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da perseguição do Cristo, por causa da pregação de Cristo. Veja bem que a ressurreição de Jesus impactava as sociedades, os religiosos, os herodianos, os fariseus, os saduceus, os judeus em si e os essênios. Impactava porque eles não acreditavam em ressurreição, e quando Paulo ia pregar, ele pregava a pregação dele a respeito de Cristo, ele falava sobre a sua ressurreição. Eis a declaração que denota tal verdade. Nós não podemos parar de falar que Jesus ressurgiu de entre os mortos e está vivo, sentado à direita de Deus o Pai, assentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Paulo dizia assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, desde que só me resta receber a justa recompensa
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda gloriosa. Veja bem que o apóstolo Paulo foi um apóstolo que reconhecia que ele foi um homem que quis frear o avanço da igreja e do cristianismo sobre a terra. Eu quero ler aqui um versículo para vocês, eu acho que é em Filipenses, que fala sobre alguma coisa de Paulo, que ele diz assim: é verdade, é que também alguns pregam a Cristo por porfia, essa palavra que ele fala aqui. Ele diz assim, que ele foi dos judeus, perseguidor do povo de Deus, da tribo de Benjamim, mas agora ele, deixando as coisas que para trás ficaram, segue para as que para frente estão dele. Veja bem que ele foi um homem preparado, foi o menor dos apóstolos, ele recebeu de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, ele diz assim: eu não recebi de homem algum, eu recebi do Senhor. Jesus se revelou para ele e ensinou. Outra coisa que Paulo fala: conheci um homem que, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, só sei dizer que ele foi arrebatado e foi até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis que os homens não convém dizer. E este homem guardava em sigilo o seu coração. Veja bem que ele se considera o apóstolo de Paulo, não pertencia ao colégio dos 12 apóstolos, não pertencia mais ao colégio dos 12 apóstolos, ele pertencia agora já à era da primeiro século da igreja cristã. Ele não andou com Jesus em seu ministério, ele andou em revelação. Requisitos indispensáveis para o grupo: humildemente, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado. Ele coloca assim: eu prefiro que me chame de um abortivo, do menor, como nascido fora de tempo, o menor de todos apóstolos que surgiram na época. Essa passagem bíblica ele relata lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 8 e 9. Aí nós temos o terceiro ponto, o menor dos apóstolos. Entretanto, o Senhor se revelou aos seu servo, apóstolo Paulo, como ressurreto. Atos 9, capítulo 9, versículo 4, verso 5. E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo. Está em Colossenses também, né? O colégio apostólico reconheceu o apóstolo Paulo como o apostolado paulino. Colegiado de apóstolos foram reconhecidos. Gálatas, capítulo 2, versos 6 e 10. E segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16. Então, dizendo aqui para você, Paulo viu o Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Qual, pastor? Eu vi Jesus, falou comigo, me ensinou e me enviou até vós. Glória a Deus, isso aí é ser enviado diretamente pelo Senhor ressurreto. É o privilégio que o apóstolo Paulo teve. Veja no tópico 3, que nós agora estamos finalizando, a apostolocidade atual, quer dizer, apóstolos dos dias de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Veja bem, ainda há apóstolos da ordem de Cristo, não. Da ordem dos 12 apóstolos, não. Há apóstolos como o apóstolo Paulo, que surgiu, que fundou a igreja, que era sábio, que tinha a vocação de ensino. Ele era um mestre, ele era um doutor, ele foi um missionário, um fundador de igreja, sofreu pelo evangelho. Agora ele é um homem com capacidade extraordinária, que Deus o capacitou para fazer essa obra. O apóstolo com os 12,
não existem mais daquela ordem dos 12 apóstolos. Já no primeiro século não existia mais. Tanto prova que o apóstolo Paulo não era da ordem dos 12 apóstolos. Aí nós vamos ver aqui, os seus nomes também estarão registrados dos 12 fundamentos da cidade santa. Qual os nomes? Os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Já o nome dos apóstolos após os 12, nós vamos ver como nos fundamentos de Cristo. Então nós vamos aqui, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Entenda que a sucessão apostólica do apostolado dos 12 apóstolos de Cristo, não haverá sucessão, haverá a ordenação de outros apóstolos, como a igreja primitiva separou vários outros apóstolos. O Paulo, ele dizia assim: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus, porque se fossem colocar na balança o Paulo para ser um apóstolo da igreja primitiva, ninguém aceitaria. Foi perseguidor, com uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor, jamais. Mas Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Por exemplo, eu costumo dizer assim: Jesus não jogou fora Judas sabendo que ele era ladrão, colocou como tesoureiro para que ele se convertesse. Não se converteu, mas Jesus continuou amando ele até o fim, até a última instância. Jesus amou e chamou de amigo a ele. Veja bem que apóstolos foram fora dos 12. A carta de Efésios apresenta a vigência, o dom ministerial de apóstolo. Então deixa eu falar para você, a Bíblia continua valendo. Por isso que a Bíblia diz assim: toda palavra é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aquele que o chamou, não é verdade? Entendemos então que essa palavra divinamente inspirada, se a palavra de Deus é inspirada, o apostolado não foi tirado da Bíblia, assim também como o dízimo não foi tirado do Novo Testamento, e o apóstolo não foi tirado em nossos dias. O que vamos entender? Olha aqui, a carta de Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé e outros parentes de Paulo que se chamavam Andrônico, que eram apóstolos. Em nossos dias, por exemplo, ao longo do Novo Testamento, no primeiro século da igreja, o termo apostólico recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído para a igreja do Senhor, ou a igreja local. O ministério apostólico atual, hoje, não há sucessão dos 12, mas, veja bem, atualmente, nós conhecemos alguns homens de Deus. Por exemplo, eu vou citar alguns aqui, como John Wesley, que foi um dos grandes pregadores da época e fundadores da obra de Deus, como William Carey, que foi um grande missionário cheio do Espírito Santo, Hudson Taylor, que também foi um grande missionário que desbravou na sua época, e Moody, sem falarmos de Moody, que foi um gigante na obra de Deus, Gunnar Wingren, aqui no Brasil, e Daniel Berg, e eu vou mais além, como também Billy Graham, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, quantos homens de Deus que fundaram um trabalho. O meu pastor, eu não quero deixar fora, Serafim Pires de Souza, mais conhecido como Sozinha, foi um grande apóstolo, que abriu trabalhos missionários no Ricão brasileiro, no meio do Amazonas, onde não tinha um banco do Brasil, não tinha um posto de saúde,
não tinha uma igreja católica, mas ele foi lá e abriu a igreja, e hoje são vilarejos abençoados para a glória de Deus o Pai, porque a mão desses homens foram ungidas por Deus no ministério apostólico para fundar a igreja, ensinar, doutrinar e ministrar a palavra. Veja bem que, segundo Efésios capítulo 4, verso 11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Na igreja atual. Então, o que vamos concluir na nossa palavra? Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entenda o que eu falei. No início, os 12 não tiveram ascensão de mais 12, não. Após aqueles 12, que foi um substituto chamado Matias, que substituiu Judas, a Bíblia diz que após eles não tiveram outra ascensão, mas surgiram outros apóstolos no decorrer do primeiro século da igreja. E nos dias atuais também, nós temos o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios, está em vigência e continuamos agora respeitando algumas convenções que não aderem o ministério apostólico e nem o ministério profético, aderem apenas o pastorado e o evangelista. E outro ministério que é tão importante na nossa igreja, que é o ministério de doutorado. Doutorado na sua matéria de ensino, de teologia, da ciência da Bíblia, que estuda sobre Deus. Pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países dos inimigos, como países ditadores, um país de porta de ferro, com países truculentos. Alguns deram suas próprias vidas, foram decapitados, foram mortos, queimados por amor ao evangelho. E esses homens merecem serem dignificados com o ministério apostólico. Segundo as epístolas de Efésios e aos Coríntios, quais são os dons ministeriais? É claro que são 5. São 5 os dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. De acordo com alguns livros que nós temos de pesquisas, como um dos quais é o dicionário bíblico, que você pode procurar nas livrarias evangélicas, comprando dicionários bíblicos, para você se integrar das realidades. O apóstolo origina-se do verbo apostolem, que eu já falei para vocês. E finalizando esta minha palavra, que eu quero agradecer a Deus por esse ministério tão importante de apóstolo, que ele veio para fundar igrejas. É um ministério abençoado pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe os irmãos que estiveram aí nesta palavra, participando conosco aqui desta live. Muito obrigado, irmãos. Nós não estamos pregando uma novidade, nós estamos pregando o que está escrito na Bíblia, está tudo aqui, e eu sou um homem de Deus que gosta de pregar muito as verdades de Deus, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.